to the future. Could it actually happen with a real time machine? I was devastated. I thought if I could build a time machine that I could go back and see him again and tell him what was going to happen, you know, maybe save his life. And so that became an obsession for me. A viagem no tempo cativou as pessoas durante séculos. A ideia de viajar no tempo, seja para revisitar o passado ou vislumbrar o futuro, desperta a curiosidade e desperta a imaginação de muitos. Esse fascínio pela viagem no tempo é rodeado de sucessos de bilheteria modernos, como o filme Interestelar e filmes da Marvel, enquanto alguns questionam sua viabilidade. Há histórias intrigantes de indivíduos que afirmam ter experimentado isso em primeira mão. Por exemplo, 2 repórteres supostamente testemunharam um evento noticioso significativo antes que ele realmente acontecesse. Agora a viagem no tempo poderia realmente existir? Junte-se a nós enquanto revelamos a verdade sobre as máquinas do tempo. No início do ano de 1995, Mike Marcon, um estudante de engenharia elétrica de 21 anos que residia em Stanbury, Missouri, começou a trabalhar na construção de uma máquina do tempo. Seu objetivo era enriquecer viajando para o futuro e obtendo os números vencedores da loteria. Ele afirmava que não tinha treinamento formal. A varanda dos fundos de sua casa, onde realizava a maioria de seus experimentos, era extremamente desorganizada e parecia um cemitério de eletrodomésticos, com pedaços de TVs antigas, rádios e CDs espalhados por toda parte. Daí já dá para notar que tem algo estranho. Mike estava manipulando um dispositivo chamado escada de Jacob quando notou algo peculiar. Ele havia modificado a escada de Jacob, que incluía um transformador eletrônico caseiro com potência de 20.000 volts. Mike precisou criar esse transformador porque a voltagem doméstica padrão nos Estados Unidos varia de 120 a 240 volts. Na escada de Jacob, Mike utilizou cabides de arame e lasers para aquecer o ar ao redor do condutor, lidando com a pressão do ar e as mudanças de temperatura que poderiam comprometer o experimento. Enquanto trabalhava com o dispositivo, Mike afirmou ter visto um vórtice circular com cerca de 20 centímetros de diâmetro. Ele decidiu testar o efeito jogando repetidamente um parafuso de chapa metálica para ver o que aconteceria. Na experiência de Mike, toda vez que ele ousava jogar o parafuso, ele desaparecia e reaparecia a alguns metros de distância, um segundo depois de jogar. Em sua opinião, o parafuso tinha sido transportado através do tempo? Deixe nos comentários. Ao observar o que aconteceu com este experimento, Mike decidiu ir além. Ele construiria uma máquina do tempo que teria 2,5 metros de altura, em vez dos 20 centímetros do vórtice inicial do experimento. Na escada de Jacob que ele havia utilizado no experimento inicial, Mike enfrentava um enorme desafio. Precisava de muito mais energia para avançar suas pesquisas ao ponto de funcionar para humanos. Além disso, enquanto expandia seu trabalho na chamada máquina do tempo, o dispositivo acabou pegando fogo. Mike argumentou que usar transformadores maiores para produzir tensões mais altas seria mais sensato se ele reconstruísse a máquina, mas isso custaria cerca de $20.000 por transformador. Assim, decidiu invadir uma usina de energia local e roubar 6 transformadores antigos para continuar seu trabalho. Depois de anexar os transformadores à escada de Jacob, ele causou um grande apagão nas ruas de seu bairro, desligando a rede elétrica por várias horas. Logo após, a polícia chegou à sua casa com um mandado de busca e o levou sob custódia por roubar os transformadores. Durante seu julgamento, Mike teria admitido ao juiz que estava tentando encontrar os números vencedores da loteria para arrecadar dinheiro para um centro de pesquisa. Após ser libertado da prisão alguns meses depois, Mike tornou-se conhecido na rádio local, compartilhando histórias sobre o parafuso desaparecido e sua ambição de criar uma máquina do tempo. O programa de rádio, em Art Bell, infrequentemente abordava tópicos paranormais, e Mike foi rapidamente rotulado de louco pelo apresentador Art, um apelido que ele felizmente adotou. A estranha história do louco Mike em como isto é conhecido pela região, está documentada no site da emissora de rádio. Enquanto estava no ar, Mike informou a Art e ao seu público que estava sem dinheiro e sem peças sobressalentes para realizar sua pesquisa. Chegou ao ponto de transmitir seu número de telefone ao vivo, após o que supostamente recebeu ligações ininterruptas pelos 3 dias seguintes. Ele deve ter pensado que a maioria das pessoas estava disposta a ajudar, mas alguns estavam somente brincando, chamando ele de louco.
Mas nesse meio tinha pessoas que queria ajudar. Em meio a tantos desafios, ele conseguira arrecadar dinheiro. Sua próxima invenção da máquina do tempo foi mais ambiciosa e poderosa do que a primeira, graças às doações de seus ouvintes. Ele pretendia usar o dispositivo em si mesmo para testá-lo, produzindo um vórtice eletromagnético grande o suficiente para uma pessoa passar. Um ano depois, quando retornou ao programa de rádio, Mike foi questionado sobre o que ele traria em sua jornada de viagem no tempo. Ele indicou que apenas colocaria seu telefone na máquina do tempo. Em 1996, quando apareceu no programa, alegou que faltavam 30 dias para completar sua máquina. Pouco depois de seu desaparecimento, um ouvinte do programa de rádio ligou para compartilhar uma história estranha. Segundo o ouvinte, a polícia descobriu um homem falecido em uma praia da Califórnia na década de 1930. O homem havia sido esmagado até a morte dentro de um estranho tubo de metal, e um objeto que lembrava um telefone celular foi encontrado próximo ao seu cadáver. Mike pareceu reaparecer online em 2022, refutando rumores de que ele havia morrido após viajar para a década de 1930. Além disso, houve relatos de que ele havia sido entrevistado pela terceira vez em 2015 por sua estação de rádio local. Em fevereiro daquele ano, Mike apareceu para postar em um blog sobre atividade paranormal. Hale Madman Markham, como era conhecido no site desde 2015, escreveu: "E rumores de que estou morto são falsos. Não viajei no tempo para 1930, onde supostamente morri em uma praia dentro de um tubo. As fotos de um ruivo também não são minhas. Era algum garoto da escola com meu nome que foi erroneamente atribuído a mim. O que quer que tenha sido encontrado na década de 1930 não era eu. Li que foi desmascarado, mas não consigo encontrar o artigo." Em resposta a uma pergunta sobre suas intenções futuras para uma máquina do tempo, ele disse: "E sim, mas está paralisada no momento até que eu consiga alguns inversores. Tenho alguns painéis de 24 volts em meu ônibus para um projeto. Eles ficaram um pouco irritados por ficarem sentados do lado de fora por um tempo. Enquanto seus seguidores pediam que ele fornecesse provas de que era o verdadeiro Louco Mike, ele ainda não havia apresentado nenhuma evidência, deixando mistério sobre sua existência. Alguns especularam que Mike apenas mudou seu nome e escolheu viver uma vida discreta, longe dos holofotes. Outros acreditam que seu experimento com a máquina do tempo foi realmente bem sucedido. Embora muitos físicos não acreditem que a viagem no tempo seja possível na física teórica, várias hipóteses e teorias sugerem que viajar no tempo pode ser alcançável, embora com alguns desafios significativos. Vamos dar uma olhada em uma teoria proeminente que apoia a possibilidade de viagem no tempo. Mas antes, não esqueça de se inscrever-se e de deixar seu like. Nesse novo mês estarei trazendo mais vídeos incríveis, então não fique de fora. De acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, o tempo está fundamentalmente ligado ao espaço no que é chamado de espaço-tempo. Quando objetos particularmente massivos se aproximam de campos gravitacionais, eles podem causar dilatação do tempo, que é a desaceleração do tempo. Esse fenômeno foi demonstrado por experimentos envolvendo relógios atômicos em aviões em movimento rápido ou em campos gravitacionais fortes. Para viajar para o passado, certas soluções exóticas, como curvas temporais fechadas, CTCS, foram propostas. CTCS são lobos espaço-tempo hipotéticos que permitem que objetos ou pessoas viajem teoricamente para o passado e retornem ao mesmo lugar e tempo. Algumas soluções para a equação da relatividade geral, como a métrica de Gödel, sugerem a possibilidade de mundos giratórios que poderiam suportar os CTCS. Eles dão lugar a paradoxos, como o conhecido paradoxo do avô, onde o indivíduo impede sua própria existência ou cria conclusões ilógicas, alterado assim o futuro, tipo filme De Volta para o Futuro. Se não assistiu ainda, não quero estragar a sua experiência. A solução desses paradoxos requer um exame cuidadoso da consistência e causalidade do espaço-tempo. Alguns físicos do MIT criaram teorias sugerindo o uso do teletransporte quântico e a pós-seleção do que um viajante do tempo poderia ou não fazer como uma forma de evitar o paradoxo do avô, mas ainda é uma ideia muito teórica. A mecânica quântica também apresenta outro nível de dificuldade para a viagem no tempo. Um conceito fundamental na física quântica, o princípio da incerteza, também conhecido como princípio da indeterminação de Heisenberg,
sugere que existem limitações inatas à precisão com que alguns pares de propriedades, como posição e momento, podem ser conhecidos ou medidos simultaneamente. No entanto, certas interpretações da mecânica quântica sugerem que existem linhas do tempo alternativas ou universos paralelos onde cada resultado potencial de um evento quântico ocorre. Há mais hipóteses científicas do que nunca que dão credibilidade à possibilidade de outros universos existirem em paralelo ao nosso. Entre as teorias científicas mais controversas está a teoria do multiverso. O tamanho do cosmos em que vivemos é incrível, com bilhões ou trilhões de galáxias girando no espaço. De acordo com alguns cientistas que examinam modelos do universo, ele pode ter bilhões de anos-luz de extensão. Certas teorias científicas investigaram, e em alguns casos, validaram a ideia de que existem mundos paralelos ou distantes do nosso, que refletem o nosso e vão além do que é visível para nós no tempo físico em que vivemos. Discussões sobre multiversos e universos paralelos são frequentemente abordadas junto com outras teorias científicas importantes, como a teoria das cordas e a teoria do Big Bang. É importante notar que esses conceitos não apoiam a ideia de viajar entre esses diferentes mundos, pois isso é amplamente visto como uma impossibilidade. Mesmo se pudéssemos viajar entre esses mundos, isso seria considerado uma forma de viagem no tempo. No entanto, mesmo com essas teorias fascinantes, ainda existem vários obstáculos no caminho da viagem no tempo. Por exemplo, os requisitos de energia para a viagem no tempo representam desafios significativos porque a tecnologia atual não está no nível necessário, especialmente para viajar através de CTCS e matéria exótica. A viagem no tempo para o passado requer o uso de buracos de minhoca, enquanto a viagem no tempo para o futuro exigiria viajar à velocidade da luz. A dificuldade em alcançar ambos os tipos de viagem no tempo reside no fato de que ainda não avançamos ao ponto de conseguir fazer objetos se moverem mais rápido que a luz, nem temos máquinas de buracos de minhoca funcionais. A maioria das teorias de viagem no tempo apresenta necessidade de massa negativa ou energia negativa, nenhuma das quais pode ser encontrada no universo em que existimos. Embora alguns físicos tenham teorizado uma máquina do tempo livre de matéria negativa, a máquina ainda necessitaria de mais energia do que o universo poderia conter. Além disso, a existência e a estabilidade da energia escura e da matéria escura são questionadas por seus requisitos teóricos. A ideia de gravidade quântica também é amplamente teórica devido à ausência de dados de apoio e nossa compreensão limitada. Quando se trata de viagem no tempo, estamos constantemente lidando com conceitos e energias que nem conseguimos entender completamente. Utilizar ideias de viagem no tempo é muito mais complexo do que entendemos atualmente. Assim, a viagem no tempo, mesmo considerada como método científico, é mais especulativa do que prática. A viagem no tempo é mais do que simplesmente entrar em uma máquina e digitar a data do destino. Apesar da falta de provas científicas inegáveis de que a viagem no tempo é possível, existem histórias notáveis em que as pessoas afirmaram ter viajado acidentalmente para um tempo diferente do seu. Um exemplo é o misterioso caso de Sir Victor Goddard, que acidentalmente viajou para o futuro. O marechal da aeronáutica Sir Robert Victor Goddard teria viajado 4 anos no futuro enquanto ainda servia como comandante de ala em 1935. Sir Goddard foi incumbido de examinar uma base aérea abandonada na Escócia, perto de Edimburgo. Ao sobrevoar a base, ele observou que estava em péssimas condições, com o gado pastando na grama que crescia nas rachaduras da pista. Ficou claro que a base aérea estava completamente deserta e em péssimas condições devido ao abandono. Enquanto pilotava seu avião biplano mais tarde, Sir Goddard encontrou uma estranha tempestade, com ventos fortes e nuvens de tempestade de um bizarro tom amarelo acastanhado. Ele perdeu o controle de seu avião e começou a cair em uma espiral, mas conseguiu recuperar o controle e voou para fora da tempestade, entrando em um dia ensolarado e brilhante. Se isso não fosse estranho o suficiente, ele também observou que a base aérea que havia inspecionado anteriormente estava agora em excelentes condições e em operação. Ele viu mecânicos de macacão azul trabalhando em aviões amarelos estacionados na pista. O estranho era que as aeronaves eram diferentes daquelas que a Força Aérea tinha em 1935. Curiosamente, Goddard não conseguiu identificar um dos aviões, que estava completamente além de sua compreensão.
Ele não podia entender como qualquer trabalho de renovação poderia ter sido concluído em tão pouco tempo. Além disso, os mecânicos não estavam usando os uniformes caqui padrão de 1935. Também não fazia sentido que os aviões fossem amarelos, já que a Força Aérea pintava todos os seus aviões de prata. Sir Goddard deve ter se esforçado para explicar essa experiência em comum, mas quando voltou à base aérea 4 anos depois, em meio à Guerra Europeia, ele teve o maior choque de sua vida. A base aérea que ele inspecionou anteriormente estava exatamente como ele tinha visto 4 anos antes. Ele viu os mesmos mecânicos de macacão azul trabalhando nos mesmos aviões amarelos e até encontrou o avião que não tinha sido capaz de reconhecer antes, o Miles Magister. Muitos céticos disseram que Sir Goddard deve ter ficado confuso e acreditam que ele simplesmente pousou em outro lugar em 1935, não na base aérea abandonada em... Por exemplo, o Miles Magister fez seu primeiro voo em um 937, 2 anos depois de Sir Goddard tê-lo visto na pista em Dren. As cores dos uniformes dos mecânicos e os aviões só foram usados anos depois. A estranha tempestade que de repente passou e revelou um dia ensolarado. Todos esses pontos apontam para uma experiência sobrenatural que não pode ser facilmente explicada. Sir Goddard não foi a única pessoa a alegar ter viajado acidentalmente no tempo. Ele se juntou a outros relatos de viajantes do tempo do passado. Em 1988, a revista Strange 2 publicou um artigo de Quemo intitulado E Viajante do Tempo. De acordo com a narrativa, no dia 20 de outubro de 1969, um homem chamado LC e seu parceiro de negócios, Charlie, estavam dirigindo ao longo da rodovia 167 em direção à cidade petrolífera de Lafayette, Louisiana. Eles vinham de Abbeville, Louisiana, onde almoçaram. Eram 13h30, e o dia estava lindo, com céu azul claro e uma temperatura agradável de 60 graus Fahrenheit. Com as janelas abertas, eles dirigiam em modo de cruzeiro pela rodovia livre. Durante a viagem, notaram um veículo se aproximando lentamente. Não deram muita importância até que ele chegou perto o suficiente para que percebessem que era um carro estranho, com um design antigo, semelhante a uma tartaruga e dos velhos tempos. O carro, apesar de parecer uma relíquia do passado, estava em condições impecáveis, como se tivesse acabado de sair de um showroom de antiguidades. Curiosos, LC e seu parceiro de negócios observaram o carro de perto e notaram que ele tinha uma grande placa laranja distinta com o ano de 1940. Imediatamente perceberam que esse tipo de carro antigo não poderia estar legalmente permitido circular na estrada, exceto talvez para fins cerimoniais. LC decidiu observar o motorista do veículo e ficou surpreso ao ver que era uma jovem vestida de maneira peculiar, com traje vintage dos anos 1940, completo com um chapéu adornado com penas coloridas e um casaco de pele, algo totalmente deslocado em 1969. No banco do passageiro, havia uma criança pequena usando um casaco grande e pesado e um boné. A forma como a criança estava vestida tornava difícil identificar seu sexo, além do fato de que tal estilo de roupa estava completamente fora de moda em 1969. O que também chamou a atenção foi o fato de estarem vestidos tão pesadamente em um clima tão frio. Além disso, não fazia sentido que a senhora tivesse as janelas fechadas, já que poderia estar aproveitando a brisa parando em direção ao carro. Elsie e Charlie ficaram alarmados com a expressão de terror e pânico no rosto da senhora. Ela parecia completamente angustiada, olhando para frente e para trás como se estivesse perdida ou precisando urgentemente de ajuda. Elsie gritou para perguntar se ela precisava de ajuda, ao que a senhora acenou com a cabeça, confirmando. Parecia que ela estava estudando o carro de Elsie com um olhar confuso, já que carros mais antigos dos anos 40 são mais altos do que os carros dos anos 60, como que LC estava dirigindo. Por isso, a senhora teve que olhar para eles por algum motivo, talvez porque estava com as janelas fechadas. A mulher parecia estar lutando para ouvir LC e Charlie, e em algum momento LC fez um gesto para que ela estacionasse na beira da estrada. Depois de repetidos gestos, ela pareceu entender. Para choque e surpresa deles, quando pararam na lateral e se viraram para vê-la, não havia sinal dela. A rodovia 167 é uma estrada aberta, sem onde esconder um carro, então foi bastante surpreendente que ela e seu carro tivessem desaparecido no ar. Enquanto isso,
Um veículo que estava atrás do carro antigo estacionado na frente deles parou, e o motorista veio apressadamente até o carro de Elsie para perguntar o que havia acontecido. Ele estava tão confuso que pensou que havia ocorrido um acidente entre o carro de LC e o carro antigo. Os três homens trocaram histórias sobre o que acabaram de testemunhar. O terceiro homem, do Taverer, queria que fossem a polícia, pois acreditava que era o caso de uma pessoa desaparecida. Os três trocaram números e endereços e mantiveram contato por anos para confirmar que o que tinham visto não era fruto de sua imaginação. O que permanece inexplicável é se a senhora e seu filho eram viajantes do tempo de 1940 ou se estavam para sempre presos no limbo, aparecendo em diferentes linhas do tempo, mas nunca voltando para sua própria. Enquanto LC, seu parceiro de negócios e o homem do Taverer testemunharam um viajante do tempo do passado, esses dois jornalistas testemunharam uma notícia de 11 anos antes mesmo de acontecer. No pequeno livro gigante de emoções estranhas e arrepios indescritíveis, os autores Ron Edwards, C.B. Colby e John Macklin documentaram a estranha história de dois homens que testemunharam um evento 11 anos antes de realmente acontecer. Em 1932, o repórter J. Bernard Hutton e o fotógrafo Joachim Brandt estavam cobrindo o estaleiro de Hamburgo, na Alemanha, para uma reportagem em que estavam trabalhando. No momento em que Hutton e Brandt estavam prestes a deixar o prédio, após terminarem sua missão, ouviram o som de motores de aeronaves e olharam para cima. Viram um Sky cheio de aviões de combate, e as baterias antiaéreas entraram em ação enquanto as bombas eram lançadas e detonadas em um flash. A área se transformou em uma zona de guerra total, com caos e morte por todos os lados. Coisas explodiam e edifícios estavam desmoronando com o impacto, antes de correrem para fora para tentar salvar suas vidas. Hutton perguntou a um segurança se havia algo que eles pudessem fazer para ajudar, mas foi instruído a deixar a área imediatamente, com medo por suas vidas e sem saber o que estava acontecendo. Os dois dirigiram em direção a Hamburgo, mas quando chegaram, notaram que as coisas tinham mudado. O céu tinha clareado e tudo havia voltado ao normal. O caos e a violência haviam cessado, os edifícios estavam intactos e ninguém parecia estar em pânico. Era quase como se não tivessem acabado de fugir de ataques aéreos massivos. Quando Hutton e Brandt olharam para trás em direção ao estaleiro, não conseguiram detectar nada fora do lugar. Não houve danos, nenhuma fumaça saindo dos edifícios, nem mesmo um fio como esperado. A redação do jornal não acreditou na história dos dois homens, e quem poderia culpá-los? Brandt rapidamente mostrou as fotos que estava tirando durante o ataque, mas ficou chocado ao ver que tudo parecia normal nelas. O estaleiro parecia novo em folha. Seus colegas de trabalho descartaram sua história selvagem, pensando que eles devem ter parado para tomar uma bebida e exageraram. Para eles, a percepção dos homens foi distorcida pelo álcool pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial. Bernard Hutton mudou-se para Londres em 1943 e uma manhã, enquanto lia o jornal, ficou totalmente chocado. Deve ter pensado que alguém estava pregando uma peça horrível nele. Os detalhes de uma história que estava lendo sobre o bem-sucedido ataque de um esquadrão da Força Aérea Real a um estaleiro em Hamburgo pareciam estranhos e misteriosos. Era uma recriação exata do que ele e Brandt haviam testemunhado 11 anos atrás. Enquanto muitas pessoas simplesmente ouvem histórias de viagens no tempo sem fazer nada a respeito, este homem em particular estava determinado a crescer com sua experiência de viagem no tempo. Antes de ir, não esqueça de se inscrever-se aqui no canal e de deixar seu like. Até mais!